Visitando jogos abandonados. Esse daqui é um assunto que tá pegando bem forte aqui no YouTube, provavelmente você já viu algum vídeo com esse tema. O objetivo é explorar esses jogos hoje, como é que eles estão, como é que eles são quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém jogando. Relembrando o que eles já proporcionaram no passado. Servidores que eram lotados, que hoje em dia não tem ninguém lá, com aquele sentimento de solidão e estranheza. Só que eu decidi ir além, e esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative, e você já deve ter notado que existem muitos games que estão abandonados por aí. Quem aqui nunca ligou seu jogo favorito das antigas pra procurar sala e servidor sem sucesso nenhum e acabou se deparando com um vazio absoluto dentro do mapa? E pelo fato de que nas antigas a gente na fissura de jogar, a gente nunca reparou que o game vazio proporcionava um sentimento totalmente diferente do que ele deveria ter. E esse é o objetivo da gente visitar esses jogos, é tentar entender como é que um game que tem um astral totalmente elevado acaba se tornando algo melancólico, com sentimentos estranhos quando não tem ninguém olhando. Jogos com a engine Source da Valve têm essa tendência, onde a Kenopsia, sentimento que consiste na sensação de lugares abandonados, onde já foram bastante habitados, que foi esquecidos e deixados para trás instantaneamente, sem motivo ou causa provável. O local ele ainda tá lá, ele ainda existe, só que não tem vida, e esses games com a engine Source têm esse sentimento e é constante. Jogos que eram para ser palco de um cenário de combate, com muita ação e diversão, acaba entrando numa atmosfera estranha, vazia, sem objetivo e sem sentido, onde você só ouve o som ambiente de fundo, um som que você jogando, tu nunca tinha prestado atenção, mas ele sempre estava lá. E olha só, ultimamente o ser humano ele anda buscando bastante esse sentimento, seja nos games ou em lugares reais que já exerceram uma função, mas quando eles estão vazios, te transmite esse sentimento. Vou dar um exemplo mais fácil. Tu já visitou a firma onde você trabalha quando ela tá vazia? A escola onde você estuda? O hospital vazio ou estacionamento? Que deveria estar lotado de gente, mas não tem ninguém? Esses lugares atualmente são chamados de liminal space, ou lugares liminares. Esse conceito é novo e vem tomando uma proporção grande aqui na internet, onde lugares vazios te proporcionam um sentimento de angústia, medo ou até paz. Um lugar irreal, quase em um momento de um sonho. É um pouquinho difícil explicar e esse assunto ele vai muito além e não tem nada a ver com os games. Mas eu vou elaborar um vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal, que eu acho um tema muito interessante. Caso você gostar, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga. Mas e quando a gente fala de jogos? Bom, games como Garry's Mod, quando não tem nada para criar, existem mapas vazios que proporcionam esse tipo de estranheza. Os mapas do Counter-Strike, quando a gente tira os inimigos, chega a ser curioso visitar e olhar tudo quanto é canto, explorar para ver como é que funciona a mecânica do game sem ninguém lá. E tem pessoas que dizem que esse sentimento ainda vai muito além, como se alguém estivesse te observando ou algo assim. No meu caso, eu sinto paz e tranquilidade. Eu quero olhar cada canto do mapa para ver se não tem algum bug na qual eu não posso me aproveitar. Eu também entrei no Battlefield Bad Company 2. Cara, esse jogo, ele já me proporcionou tanta alegria. Mas quando não tem ninguém para batalhar, ele fica dessa forma. Um espaço gigantesco, totalmente enorme e vazio. Só você no mapa. Temos também o Call of Duty Black Ops 2. Esse eu jogo bastante, aqui a ação é frenética, esse jogo nunca ficou vazio. Mas olha que interessante, cara, existe a possibilidade da gente entrar no mapa sozinho. E é curioso, cara, porque faz 10 anos que eu jogo esse game e eu nunca parei pra fazer isso, essa é a primeira vez. Cara, que sentimento estranho. E eu já falei bastante de Bad Company 2 e Black Ops 2 no nosso vídeo relembrando games da 7ª geração, no card em cima, caso você queira ver depois. Tá, mas e os jogos single player, modo história? Dá pra sentir essa sensação também? Bom, todo mundo sabe que o jogo normal em si, na verdade não.
porque todo jogo ele é construído para isso não acontecer. Os desenvolvedores eles preenchem o game de conteúdo como se tudo no game ou no mapa funcionasse independente se você estiver lá ou não. Apenas os jogos que têm essa intenção de proporcionar esse sentimento, como Journey, jogo focado na atmosfera, que te transmite esse sentimento abstrato e com intenção para te deixar curioso sobre aquele mundo. Eu posso te falar, esse jogo tem uma atmosfera incrível. Voltando um pouco mais pra trás, a gente tem Shadow of the Colossus, clássico do PlayStation 2, figura carimbada aqui no canal. Jogo de mundo aberto totalmente vazio e solitário. Jogos assim têm a intenção de te proporcionar isso. Diferente de jogos normais assim como o GTA, que fazem de tudo pra você não se sentir sozinho dentro do game. Só que, amigo, com a ajuda dos mods, isso daí dá pra mudar. Por exemplo, o GTA San Andreas, vazio, ele fica assim, sem nada, sem ninguém. Eu devo ser doente, mano, mas pra mim deve ser muito legal andar pela sua cidade quando ela tá vazia, num cenário pós-apocalíptico. É como se Thanos tivesse estalado os dedos e todo mundo tivesse virado poeira, e só sobrou você lá. Tá, mas e os jogos de aventura, como por exemplo o Mario 64, que através da trilha sonora te proporciona um sentimento de alegria, como se tudo estivesse funcionando e compõe a atmosfera e os objetivos do game. Só que, mano, você já percebeu? E se eu tirar a música do game? A configuração ela muda totalmente. Aquele sentimento de alegria, ele vai embora. E cara, eu não sei vocês, mas eu sempre me questionei quando eu era criança. Como é que um castelo enorme não tem mobília e nem pessoas trabalhando? Serviçais, guarda armada. Como é que esse castelo sobrevive dessa forma? Espaços vazios ficam sem sentido quando a gente tira a música do game. Não deixa de ser alegre. Pessoal, olha só, vídeo simples, só pela ordem. Mas eu reservei esse tempo aqui pra te fazer uma pergunta. Vocês estão gostando dessa nova vibe que eu tô trazendo aqui pro canal? Tem gente me cobrando top 10 e, mano, tá tudo bem, relaxa. Um dia eu lanço de novo. O problema é que depois que eu vi muitos canais que não tem personalidade nenhuma, copiando as minhas thumbnails e até o meu modo de falar, eu percebi que top 10 é fácil de fazer. Não exige criatividade e inteligência nenhuma. Pega lá um tema, escolhe 10 jogos, lança lá e foda-se. No meu caso eu, já prefiro transmitir um sentimento nos meus vídeos. Uma conversa boa com vocês sobre um tema legal. A gente não é mais criança pra ficar berrando o tempo todo, já vou fazer 30 anos. Quero trazer conteúdos mais suaves focados na narrativa. Como esses últimos vídeos que eu venho trazendo. E não top 10 o tempo todo, eu sinto que posso fazer mais. Eu também tô fazendo um vídeo respondendo comentários, só me falta coragem pra mostrar essa minha cara horrível aqui no YouTube. Então por favor, mano, se você curte de verdade o canal Creative, me siga no Instagram, mano, @guilherme.creative. Eu tô sempre trocando ideia com vocês lá, sejam por história ou respondendo vocês no direct. Eu sei que é chato pra caramba ficar pedindo, mas eu queria muito chegar a 10 mil seguidores. Eu ainda tenho 3. E pessoal, muito obrigado pela sua atenção, cara. Qualquer segundo com vocês aqui comigo conta, e muito. Vamos estudar e trabalhar, não ser mais um da lista, respeitem os mais velhos, respeitem os seus pais. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tamo junto.